com vocês? Hoje estou aqui para mais uma aula da nossa sala Fonte de Maravilhas. Amém? E para começar, a tia Núbia gostaria de orar. Vamos começar com a oração. Amém? Feche seu olhinho, põe a mãozinha no seu coração. Não precisa repetir com a tia Núbia. Amém? Vamos lá? Senhor Jesus, vem a nossa classe hoje, vem a nossa sala hoje, Senhor. Seja nosso professor, ilumine as nossas mentes, ajuda-nos, Senhor, a conhecermos mais de Ti e crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, crianças? Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma maravilhosa palavra no baú. Mas antes disso, nós vamos fazer o quê? Isso mesmo, nós vamos revisar a palavrinha da aula passada, da semana passada. E a palavra que foi a semana passada é exatamente a palavra. Então, a palavra significa Jesus Cristo, a divina expressão de Deus que se tornou carne. Então, a palavra é a divina expressão de Deus que se tornou carne. Amém, crianças? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. A nossa palavra do baú hoje é uma outra palavrinha maravilhosa que significa... O que será que significa graça? Graça é o favor e a bondade imerecido de Deus, a base da nossa salvação. Então, graça é um favor, é uma bondade que nós recebemos sem merecer. Amém, crianças? Então, hoje, o nosso princípio, ele fala exatamente o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar a nossa apostila e vamos nos entender o que fala o nosso princípio. Ó, lá fala o seguinte, que a palavra encarnada revelou resplandecentemente a glória, graça e verdade da natureza de Deus para todos que o completaram. O que é a palavra encarnada? É Jesus Cristo que veio à Terra. Então, para a gente começar hoje, nós temos, como todos os dias, a nossa leitura bíblica. Quando a gente está em sala de aula, vocês leem uma parte e a tia Núbia lê a outra parte. Hoje, vou dar um prazinho para você, você vai ler com os olhos, fazer uma leitura silenciosa enquanto a tia Núbia lê tudo. A leitura do aluno e a leitura do professor. Está lá em João capítulo 1, do versículo 11 ao 34. Vou abrir a minha, enquanto isso, você pega a sua Bíblia. Pronto, crianças? Na nossa leitura de hoje, em João 1:11, fala o seguinte: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vossa vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou. E não negou, confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. É tu um profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és?
para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. Amém, crianças? Essa leitura da Bíblia ela é maravilhosa. E eu te convido a refletir nela, a orar novamente, a ler ela em casa novamente, porque ela é uma leitura tremenda. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje o que significa isso que a tia Núbia leu. Amém? Vamos lá. Lá na nossa leitura de hoje, a gente leu o seguinte: E o Verbo se fez carne. Carne é o Filho de Deus que nasceu de um ser humano. E aí ele veio cheio de graça e de verdade. Graça nós estudamos, que é a bondade e o favor. E vimos a sua glória. Glória é uma beleza radiante, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, elas vieram através de Jesus Cristo. A lei, ela veio por Moisés, mas o ser humano é incapaz de guardar a lei. Não pode ser justificado pela lei. O ser humano, ele precisa de um salvador para livrá-lo de ter que cumprir as exigências da lei. Graça e verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus. O amor de Deus enviou o seu Filho para revelar o espírito da lei, a lei do reino da liberdade. Então, quem foi que enviou? O amor. Então, Jesus Cristo é o amor. Ele veio para nos salvar e para nos livrar dos nossos pecados. Então, todas as obras de Jesus demonstraram sua graça, que é o favor de Deus e a bondade, e todas as palavras de Jesus, elas nos ilustram a verdade. Essa é a revelação da glória. Jesus é o único, pois ele era Deus desde a eternidade e ainda assim uniu-se à humanidade, pecadora, na sua encarnação. O que é a encarnação de Jesus? A vestimenta, vestir-se de carne, nascer do homem. Então, ele é plenamente Deus e ele também é plenamente homem, porque por amor de nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele se fez homem, ele veio à terra. Querida criança, eu gostaria de orar com você. Você pode colocar a sua mãozinha no coração? Então vamos lá. Não precisa repetir, mas guarde essas palavras no seu coração. Querido Pai Celestial, abra os nossos olhos para que possamos enxergar
todas as suas verdades que há na tua palavra. Oramos para que o Espírito Santo revele Jesus Cristo e toda a sua glória, toda a sua beleza para nós, para que nós possamos ter vida no Senhor Jesus e que nós possamos ter vida em abundância. Amém, querida criança? Então, queridos, vocês já sabem, né, que a graça é o favor e a bondade do Senhor sobre nós. Qual foi o maior favor e a maior graça? O Senhor Jesus ter morrido naquela cruz, ter vindo para nos salvar. Ele se fez homem, nasceu entre os homens para poder morrer pelos nossos pecados. Amém? Hoje nós temos um versículo lindo para guardar no coraçãozinho de vocês. Ele está exatamente aqui em João 1,14. Pode ir lá buscar a sua Bíblia, que nós vamos ler junto, para essa palavra ficar guardada no seu coração. Ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Em João 1,14, então, fala o quê? Que Jesus se tornou homem no meio de nós, viveu entre nós, cheio de favor e de verdade. E nós vimos a sua beleza, o seu resplandecer, como a glória de um Filho único do Pai, cheio de favor e cheio de verdade. Está escrito isso em João 1,14. Vamos repetir? Então, repete comigo. Ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Isso, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, isso, João 1,14. Parabéns, querida criança! Hoje eu passei para a gente falar um pouquinho da nossa maravilhosa palavra que saiu do nosso baú, a graça. E a semana que vem eu passo para a gente conversar um pouquinho mais. Combinado? Espero que vocês estejam fazendo as nossas atividades. Papai e a mamãe, espero que eles estejam pegando as atividades na igreja para vocês fazerem. Pode imprimir em casa. Quem conseguir fazer as atividades e quiser mandar foto no nosso grupo, foto fazendo as atividades, Tia Núbia vai ficar, muito feliz de ver as atividades de vocês. Combinado? Um grande beijo. Até mais. Tchau!